Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me libertou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade, a minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas sobre vossos olhos maternais. Volume 1. Lembro de uma manhã quando ele me falava sobre a mesma virtude. Ele me disse que por falta de humildade havia cometido muitos pecados e que se eu tivesse sido humilde, eu teria ficado mais perto dele e não teria feito tanto mal. Ele me fez entender como o pecado era feio, a afronta que este miserável verme tinha feito a Jesus, e a ingratidão horrenda, a impiedade enorme, o dano que tinha vindo à minha alma. Fiquei tão espantada que não sabia o que fazer para reparar. Fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas me eram concedidas. Assim que todos me pareciam sombras e não fazia outra coisa que pensar em meus pecados, mas sempre mais estreita a ele. Tinha tanto medo de me afastar dele e de agir pior que antes, que eu mesma não sei explicar. Não fazia outra coisa quando me encontrava com ele que dizer-lhe a pena que sentia por haver ofendido. Pedia-lhe sempre perdão, agradecia porque tinha sido tão bom comigo e dizia-lhe de coração: Olha, Senhor, o tempo que perdi enquanto podia ter amado. Então não sabia dizer outra coisa senão o grave mal que tinha feito. Finalmente um dia repreendeu-me e disse: Esqueça-me das culpas, esqueça-me das culpas. Não quero que pense mais nisso, porque quando a alma se humilhou, convencida de ter feito mal e lavado a sua alma no sacramento da confissão, e está disposta a morrer antes de me ofender, pensar nisso é uma afronta à minha misericórdia. É um impedimento para a estreitar ao meu amor, porque ela procura sempre com a sua mente envolver-se na lama do passado e impede-me fazer voar para o céu, porque sempre com essas ideias se fecha em si mesma, se é que procura pensar nelas. E além disso, olha, eu não me lembro de nada, eu esqueci perfeitamente. Você vê alguma sombra de rancor na minha parte? E eu dizia: Não, Senhor, és tão bom, mas sentia partir meu coração de ternura. E ele: E bem, quem querás manter diante dessas coisas? Não, não quero. Pensemos em amar-nos e contentar-nos mutuamente. Daí em diante, não pensei mais nisso. Fazia quanto mais podia por satisfazê-lo e pedia que ele mesmo me ensinasse o modo como eu devia fazer para reparar o tempo passado. E ele me dizia: imitação da sua vida, imitação da vida de Jesus. Estou pronta a fazer o que tu queres. Olha, a primeira coisa que disse que queria te pedir era a imitação da minha vida, assim que vejamos o que te fala. Senhor, dizia ele, me falta tudo, não tenho nada. E bem dizia, não temas, pouco a pouco faremos tudo. Eu mesmo conheço como és fraco, mas é de mim que deves tomar força. Não me lembro em ordem, mas como posso dizê-lo. Aqui, né, Jesus, ele fala com Luísa, né, que ela, se ela tivesse sido humilde, ela teria se safado de muitos pecados. E eu pensando bem na minha situação também, se eu tivesse na época conhecimento do meu verdadeiro eu, da minha verdadeira pessoa, eu teria também deixado de cometer muitos pecados. Porque eu acho que um dos pecados piores que a gente comete é o de julgar a outra pessoa. Só que a gente não tem conhecimento do nosso eu. A gente se acha muito santo. Principalmente quem mexe, quem está de frente na igreja, quem está participando, quem vai todo dia à missa, quem confessa sempre, quem está ali em movimentos, tudo, a gente se considera muito mais santo do que as pessoas que não estão na igreja. Só que dentro da gente tem um verdadeiro eu, que é igual àquela pessoa que não está dentro da igreja,
que tem as mesmas tendências e que às vezes pode ter tendências piores até. Então, eu teria deixado de cometer muitos pecados também, igual Luísa falou aqui. Mas também depois que eu passei por essa purificação que meu Jesus me ensinou, depois que ele me mostrou, né, tudo que eu sou, tudo que eu não tinha diferença nenhuma das outras criaturas, a minha natureza era daquele jeito, eu fiz uma confissão muito, muito, muito extensa de tudo. Eu fiz uma contrição também perfeita. Eu fiz uma contrição junto com Jesus. Então, depois que Jesus até falou que ele perdoa, que a gente esquecesse completamente, e foi o que eu fiz. Esqueci completamente. Hoje, assim, eu não fico mais nem lembrando, porque antigamente ainda eu ficava com aqueles escrúpulos, né, que a gente tem, e fica assim, vou confessar toda semana, vou fazer isso. Hoje eu tenho uma paz muito grande. Eu sinto isso, essa paz que Deus, Ele é misericordioso. Ele nos conhece, Ele sabe das nossas dificuldades, né? E aí, com isso, a gente até evita até de fazer mais pecados. Depois que a gente tem isso, essa vigilância, essa constância em Deus, a gente fica muito mais tranquilo, a gente praticamente assim sai do pecado total. Então, eu acho assim que depois que eu conheci os 36 volumes de Luísa, né, que agora estou no 11º volume, eu sinto assim que o progresso nas virtudes, na santidade, e que nada é para mim, né? É tudo, é Deus operando em mim. É Ele que está fazendo tudo isso dentro de mim. E agora mesmo, no 11º, ele fala que quando a gente purifica essas paixões, os pecados, é um novo batismo, é um batismo no fogo, porque o batismo na água, a gente sai do pecado original. E o batismo no fogo, que é um batismo que o próprio Jesus nos dá, então é um batismo que tira todas essas nossas tendências, né, de pecado. Então é isso. Bom dia, fiquem com Em Deus. nome do Pai que me Fiat. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações diante dos teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Março 24 de março de 1903, volume 5. Enquanto se é nada, pode-se ser tudo estando com Jesus. Esta manhã, depois de ter passado dias amargos, o bendito Jesus veio e se divertia familiarmente comigo, tanto que eu acreditava que devia possuí-lo sempre, mas quando estava no melhor, como um relâmpago, desapareceu. Quem pode dizer minha pena? Sentia-me enlouquecer, muito mais que estava quase segura que não perderia mais. Agora, enquanto me consumia em penas, como um relâmpago voltou e com uma voz sonora e séria me disse: Quem és tu que pretendes ter-me sempre contigo? E eu, louca como estava, toda atrevida, respondi: Estando contigo sou tudo. Sinto que não sou outra coisa que uma vontade saída do seio do meu Criador. E essa vontade, até que esteja unida contigo, sente a vida, sente a existência, a paz, todo o seu bem. Sem ti, sinto sem vida, destruída, dispersa, inquieta. Posso dizer que provo todos os males, e para ter vida e não me dispersar, esta vontade saída de ti busca teu seio, teu centro,
e aí quer permanecer sempre. Parecia que Jesus se enternecia todo, mas de novo repetiu: Mas quem és tu? E eu, Senhor, não sou outra coisa senão uma gota de água. E esta gota de água, enquanto se encontra no teu mar, lhe parece ser todo o mar. E se do mar não sair, se mantém limpa e clara, de modo a poder estar diante das outras águas. Mas se sair do mar, se enlameará, e pela sua pequenez se desvanecerá. Todo comovido, se inclinou para mim, dando-me um abraço e disse-me: Minha filha, quem quer estar sempre em minha vontade, conserva nela a mim mesma pessoa. E se bem pode sair de minha vontade, havendo-a criado livre de vontade, minha potência obra um prodígio, fornecendo-lhe continuamente a participação da vida divina. E por esta participação que recebe, sente tal força e atração de união com a vontade divina, que, embora o quisesse fazer, não pode fazer. E esta é a contínua virtude da que te falei no outro dia, que saí de mim para quem faz sempre minha vontade. Nesse trecho, Luísa diz que depois de ter passado dias de amargura, dias sem a presença de Jesus, porque ela sentia totalmente preenchida com a presença de Jesus. Então, ela tinha passado dias terríveis. Então, Jesus veio e começou a se divertir com ela, começou a brincar com ela, e ela totalmente se preenchendo, se enchendo ali da presença de Jesus, né, naquele êxtase, e ali se deliciando com a presença do Senhor. Aí de repente Jesus sai como um relâmpago. Aí Luísa, com medo de novo, se sente insegura, sozinha, desprotegida, em seu nada. E ela se sente totalmente em seu nada. Aí Jesus, e ela achava que iria ficar com Jesus ali para sempre, naquela alegria plena. E Jesus veio e falou assim: Mas quem é tu que pretendes ter-me sempre contigo? E Luísa, ela responde: Estando contigo, eu sou tudo. Sinto que não sou outra coisa que uma vontade saída do seio do meu Criador. E esta vontade, até que esteja unida contigo, sente a vida, a existência, a paz, todo o seu bem. Então é isso. Nós temos que procurar estar sempre na presença do Senhor. Procurarmos sempre estar na presença, através de um trecho do livro do céu, meditar aquele trecho das 24 horas da paixão, pegar um trecho e meditar e falar, transformar em uma jaculatória, ou até mesmo pegar uma jaculatória e falar e meditar um versículo da Bíblia e meditar ele durante o dia e ruminar aquele trecho e procurar sempre essa presença, procurar nas coisas da natureza, nas tudo a presença de Deus, porque Deus está em tudo. Então é procurar estar sempre nessa sintonia constante, porque nós, sem estarmos na presença de Deus, a gente só faz besteira. Nós, na nossa vontade humana, sozinhos, a gente só faz besteira. A gente só fala asneira. Não adianta. Pode ser a pessoa mais culta, a doutora
se essa pessoa não tem Deus, ela não tem nada. Não está na presença de Jesus, ela não é nada. Então, é a gente procurar pequenas coisas e dessas pequenas coisas procurar sempre a presença de Jesus. E Luísa, ela sentia a paz. E essa paz, a paz verdadeira, só vem do Senhor, estando na presença dele. É você ir em pensamento a um sacrário e, e procurar estar ali. Mesmo você não podendo estar no momento, mas você vai em pensamento ao sacrário e diz para Jesus que você o ama, que você quer estar ali na presença dele, ou simplesmente ficar em silêncio e estar ali. E Luísa fala isso, que ela se sente destruída, dispersa e inquieta. Jesus dispersa. Jesus nos traz de novo a sermos conscientes, concentrados. A gente se concentra mais. A gente, mesmo não tendo muito, mesmo morando numa cabaninha, a gente tendo Deus, a gente se sente a pessoa mais rica do mundo. Mais rica do mundo. Morando numa taperinha, tendo Deus, a gente tem tudo. Mas você pode estar num castelo, morando desfrutando de todas as riquezas, de todas as mordomias, de todos os prazeres que o dinheiro traz. Mas sem Deus não temos nada, nada, porque sem a presença de Deus, porque a paz verdadeira vem do Senhor, a riqueza verdadeira vem do Senhor. E Luísa, ela fala que ela fala uma coisa que eu achei muito lindo, que ela é uma gotinha do mar, ela é uma gotinha. E quando ela entra nesse mar, ela é todo o mar. E é isso que a gente tem que, quando a gente está na presença de Deus, a gente é um grãozinho de areia no meio dessa imensidão que é o, o mar. Um grãozinho, mas a gente se sente todo o, a areia, todo o mar, assim, uma gotinha mesmo. Vou trazer a gotinha de Luísa. Essa gotinha, uma gota d'água, enquanto encontra-se o mar ali, parece ser todo o mar. A gente se sente assim, totalmente preenchido. É por isso que todos os nossos atos, unidos aos atos de Jesus, se tornam atos plenos, atos completos, atos perfeitos. Porque os nossos atos, se você pensar, nossos atos é nada. Mas unidos, essa infusão dos atos, dos nossos atos com os atos de Jesus, se tornam os mesmos atos do Senhor. Então, é como se tivesse assim os nossos atos ficassem, toda a imperfeição que existe nos nossos atos desaparece, tudo se torna perfeito, tudo se torna pleno. E essa presença de Jesus, Luísa, desfrutava. E nós também podemos desfrutar dessa presença. Basta nós querermos e nos desfazer de nós mesmos, sermos pequenos, sermos e reconhecer a imensidão que é esse Deus que, que nos preenche totalmente, nos desvencilhar de, de estudos, de diplomas, de riquezas. Você pode ser um rico, sim, mas um rico preenchido da presença de Deus, que seu coração não está nas riquezas,
não está nos bens materiais, mas seu coração está em Deus. Pronto. Aquela riqueza ali você sabe que você tem, mas seu coração não está nisso. Se você perder, tudo bem. Se você está, tudo bem. Mas seu coração não está nisso. Se o seu coração está em Deus, você tem tudo. Você se sente totalmente milionário. E, e Luísa, ela demonstra isso, que com Jesus ela tem tudo. E sem Jesus ela não é nada. Em nome Amém? do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra para dar a ti as adorações, os louvores, o amor, que cada criatura lhes deve fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. 29 de novembro de 1910. Jesus é zeloso de que ninguém dê alívio à alma. Tendo vindo um bom e santo sacerdote, estava um pouco ansiosa, porque queria conversar com ele, especialmente sobre meu estado presente, para conhecer a divina vontade. Mas tendo vindo a primeira e a segunda vez, vi que nada se concluía do que eu queria. Agora, tendo recebido a comunhão toda aflita, comunicava ao meu afetuoso Jesus minha grande aflição, dizendo: minha vida, meu bem e meu tudo, se vê que só você é tudo para mim. Não encontrei jamais em nenhuma criatura, por quão boa e santa que seja, uma palavra, um consolo, um epílogo, a minha mais mínima dúvida. Se vê que não deve haver nenhum para mim, mas você só o todo para mim. E eu sozinha, sozinha, e sempre só para você. E eu me abandono tudo e sempre em ti. Por quão má sou, tenha bondade de me ter entre teus braços e de não me deixar um só instante. Enquanto dizia isto, meu bendito Jesus fazia-se ver, que olhava dentro de meu interior. Revolvia tudo para ver se havia alguma coisa que a ele não agradasse. E enquanto revolvia, tomou em suas mãos como em um grão de areia branca e o jogou à terra. Depois me disse: minha filha amadíssima, é sumamente justo que quem é tudo para mim, somente eu seja tudo para ela. Sou muito zeloso de que outro possa dar-me o mínimo alívio. Eu sozinho, muito sozinho, quero suprir-te por todos e em tudo que te aflige. Que te afligir? O que queres? Faço tudo para que esteja feliz. Estás a ver aquele grão branco que te tirei? Não era outra coisa que um pouco de ansiedade, porque queria saber por meio de outros minha vontade. Te tirei e o lancei à terra para te deixar na santa indiferença.
tal como eu te quero. E agora te digo, qual é meu querer? Qual é meu querer? A missa a amo, a comunhão também. Sobre se deves ou não esperar o sacerdote para recuperar-te, serás indiferente. Se te sentes adormecida, não te esforçarás por recuperar-te. E se estás acordada, não te esforçarás por adormecer. Entretanto, deves saber que te quero sempre pronta e sempre no posto de vítima, ainda que nem sempre sofras. Te quero como aqueles soldados no campo de batalha, que, embora o ato de lutar não seja contínuo, estão com as armas preparadas e, se necessário, sentados no quartel para que cada vez que o inimigo queira empreender a batalha, esteja prontos a derrotá-lo. Assim tu, filha minha, estarás sempre pronta, sempre em teu posto, para que cada vez que te queira fazer sofrer, para meu alívio ou para perdoar flagelos, ou por outra coisa, eu te encontre sempre pronta. Não devo sempre te chamar, nem te dispor cada vez ao sacrifício, mas ficarás como se sempre te chamasse, mesmo que nem sempre te tenha em ato de sofrer. Então nos entendemos, não é verdade? Fique calma e não tenha medo de nada. Então aqui, nesse trecho, Luísa estava ansiosa pela vinda do confessor. Ela queria falar com o confessor e o confessor veio uma vez, veio duas vezes, né? Só que aí Jesus fala para ela, Jesus prepara uma dela. Olha, minha filha, eu não quero que você se preocupe quando o sacerdote vai te tirar desse estado, quando o sacerdote virar. Eu não quero que você fique ansiosa com isso. Não quero que você se preocupe. Eu só quero que você esteja pronta. E vendo esse trecho, eu lembro de eu estava recordando que esse final de semana, acho que foi sábado, ou sexta, na live que a gente participou, não me lembro bem. E não sei se foi agora, mas eu sei que uma vez, numa live no ensino da Aline, ela falou justamente sobre essa questão de estar pronta, né? E Luísa, Jesus disse para ela que ela não se preocupasse em estar acordada e dormir, em dormir e acordar, né? Que ela não tivesse ansiedade, que ela aceitasse as coisas com naturalidade, mas que ela estivesse sempre pronta, como aquele soldado, né? E, numa live, eu acho, numa palestra que a Aline falou, ou acho que foi ontem, numa conversa que ela pôs no grupo, foi tratado até sobre essa questão de ansiedade, né? Sobre essa questão de que a gente fica, que venha logo o reino. O pedido do reino não é que a gente é ansioso. O pedido do reino é para que a consumação aconteça. Porque quando foi para Jesus vir, foi necessário que Nossa Senhora ficasse lá, chorasse aos pés de Deus, porque Nossa Senhora já estava pronta para que Jesus viesse, né? E também Nossa Senhora estava pronta para nascer no ventre de Ana, né? Então, Jesus fala justamente isso para Luísa, para ela não ficar ansiosa, mas para que ela fique pronta. Pronta, como aqueles soldados que estão no quartel e que estão prontos, que podem estar passando por qualquer coisa, mas que estão em sinal de alerta, né? Então, é por isso, e ele fala que ele é zeloso dessa alma, né? Ele é zeloso da alma que está em alerta, né? Ele é zeloso, é o zelo que a gente tem que ter, é a disposição que a gente tem que ter, né, para poder observar o movimento do céu.
Só que Jesus fala para Luísa que não é para ela se preocupar no horário de dormir, no horário de acordar, né? É para ela ter uma vida natural, para ela não se preocupar com a vinda do confessor, se o confessor veio naquele dia, se o confessor veio no outro, porque Jesus sempre está ali, mas ela tem que estar sempre pronta, mesmo que ela não sofra nada. O estado de Luísa não era só sofrimento, né? Mas ela estava pronta para qualquer situação e foi essa ordem que Jesus deu para ela, para que ela estivesse pronta, em alerta, como aquele soldado que está no quartel. E é isso que a gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo na escola da Divina Vontade, a gente está aprendendo justamente isso, a ser esses soldados que não fica ansioso, mas que está em alerta, porque nós não podemos ficar ansiosos, mas temos que nos preparar. E é isso que a gente está fazendo na escola. A gente está estudando justamente para essa preparação. É essa preparação que Jesus quer de nós, né? Para que nós nos tornemos esses soldados que não sejam dispersos, que na volta dele, que não, quando ele voltar, não nos encontre dispersos, né? Então, quando o reino chegar, quando vier esse reino, a gente vai estar ávido como esses soldados que estão no quartel. Porque mesmo que um soldado ele esteja dormindo, se ele vê qualquer coisa, ele já levanta correndo e já está ali de prontidão, né? Então era isso que Jesus queria ensinar para Luísa. Era isso que Jesus falou para Luísa, que não era para ela se preocupar se porque ela estava em estado de vítima, se ela ia sofrer naquele dia, só permanecer no estado que Deus colocou ela, naquele estado daquele momento, ali, e não ficar ansiosa, ociosa com nada. Então isso é muito bom esse trecho, é muito bom, é muito esclarecedor para a gente poder entender essa questão, né? Que Jesus ele nos prepara, nós filhos da divina vontade, ele nos prepara como esse exército que não fica ansioso, mas que está atento, que está ali, ó, preparado, como aquelas virgens que se prepararam para as bodas, né? E as outras que não se prepararam se perderam pelo caminho, ficaram sem o azeite, né? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, fiat, fiat, fiat. No dia 14 de março de 1899, a Luísa escreve: Esta manhã, o meu docíssimo Jesus, transportando-me juntamente com ele, fazia-me ver a multiplicidade dos pecados que se cometem, e eram tais e tantos que é impossível descrevê-los. Via também no ar uma estrela de tamanho desmensurado, e em sua circunferência tinha fogo negro e sangue. Infundia tal temor e espanto ao olhá-la que parecia que fosse menor mal a morte do que viver em tempos tão tristes. Em outros lugares se viu os vulcões que, abrindo outras tantas crateras, deviam inundar até os povos vizinhos. Viam-se também gentes sectárias que irão favorecendo os incêndios, etc. Então, isto via meu amável, mas aflito Jesus me disse: Viu o quanto me ofendem e o que tenho preparado? Eu me retiro do homem. E enquanto dizia isso, nos retiramos os dois na cama e via que neste retirar-se de Jesus os homens se punham a fazer ações mais feias, mais homicídios. Em uma palavra, me parecia ver gente contra gente. Quando nos retiramos, parecia que Jesus me via em meu coração e começou a chorar e a soluçar, dizendo: Ó homem, quanto te amei! Se você soubesse o quanto me dói ter que te punir, mas a isso me obriga minha justiça, ó homem, quanto choro e me dói sua sorte. Depois dava desabafo ao pranto
E de novo repeti as palavras. Quem pode dizer a dor, o temor, o rasgo que se fazia em minha alma, especialmente ao ver Jesus tão aflito e chorando? Quanto mais podia esconder a minha dor, e para o consolar dizia-lhe: Ó Senhor, para que nunca castigues os homens, esposo santo, não chores, tal como fizestes outras vezes, assim farás agora, derramarás em mim, far-me-á sofrer a mim, e assim novas justiças nos não vos obrigará a castigar as nações. E Jesus continua chorando, e eu repetia: Mas escuta-me um pouco, não me pusestes nessa cama para que seja vítima pelos demais? Por acaso não estive disposta a sofrer as outras vezes para evitar castigo às criaturas? Por que não querem que me fazem caso? Mas com todas as minhas pobres palavras, Jesus não se acalmava de chorar. Então, não podendo resistir mais, também eu rompi em pranto, dizendo: Senhor, se vossa intenção é punir aos homens, não me dá o ânimo ver sofrer tanto as criaturas. Por isso, se verdadeiramente quereis mandar os flagelos e meus pecados não me fazem merecer mais o sofrer, eu, em lugar dos demais, quero ir ao céu. Não quero estar mais sobre a terra. Vou, é, vamos pensar um tiquinho até aqui, né? Jesus mostra a Luísa, né? As coisas que acontecem no mundo por causa do pecado do homem. E o que é o nosso pecado? É estar fora da vontade divina. Esse é o nosso maior pecado. Porque quando estamos fora do querer divino, nós agimos segundo a nossa própria vontade. E a nossa própria vontade, ela é como estamos no mundo, né? É carne, é o que nos leva mais a pecar a carne, o próprio mundo que nos oferece coisas, né? E também a falta de Deus, né? Porque o mundo na sua arrogância, as pessoas, o ser humano na sua arrogância, ele se vê como autor de todas as obras, né? Ele não quer enxergar que as plantas só nascem porque Deus permite que as plantas nasçam. Ele acha que é uma coisa natural, né? Que vai acontecer sempre, sempre aconteceu, vai acontecer sempre a vida inteira, que como é que eu falo assim, é um desenvolvimento normal das coisas, né? Que todos os dias vão nascer, né? Depois vão terminar no pôr do sol, vai vir a noite, que é um ciclo normal, os anos, os meses, né? Tudo um ciclo normal que nunca para. Mas o homem não consegue raciocinar que nunca para, porque até agora Deus não permitiu que parasse, que se Deus falar assim, cessa, vai parar tudo. E ele manda essas calamidades e essas coisas, igual ela está vendo aqui, de vulcões e terremotos e coisas terríveis de homens contra homens. Ah, ela ficou escandalizada. O que que a gente vê hoje nas notícias? É pai estrupando filha, é mãe matando filho. Gente, é cada coisa que você vê que você fica horrorizada. São avós é, é, maltratando os netos, quando devia ser só doçura, né? Quando devia ser só amor. Então, assim, o homem, ele para mim, ele já está mais assemelhado a uma besta. Ele já não tem mais um raciocínio, né? Ele pensa ser dono de todas as situações e de todas as coisas e que a vida é só isso aqui. E que a hora que acabar, que morrer, fechou o olho, sono eterno, acabou, não vê mais nada, escuridão, breu, acabou tudo. O homem está muito enganado, muito, muito enganado, redondamente enganado. Como vai sofrer depois? Porque o que somos aqui seremos depois. Porque começa aqui já a nossa eternidade, ela começa aqui. Quer dizer, nós já estivemos na eternidade, já sabemos como é. Por isso sentimos o vazio da falta de Deus. E aí estamos aqui, passando por esse teste. E esse teste vai nos levar depois à nossa eternidade. E é assim que nós vamos viver e nós vamos depois o resto não tem mais como, gente. É uma eternidade, é até difícil de explicar.
E assim, é muito triste. Jesus chora, ele chora porque como que pode o homem não conseguir ver, não conseguir, com os 5 sentidos que ele deu para o homem, com toda a inteligência que ele deu ao homem, como que o homem não consegue ver que tudo o que acontece é em Deus, nós estamos mergulhados em Deus, nada podemos sem Deus. Deus é tudo. Ele é o ar que respiramos, ele está em toda parte. Como que pode dizer que não existe? Que a ciência prova, que ciência que é essa, meu Deus? Eu fico impressionada, que ciência que é essa? Que mentirosa essa ciência? É a ciência do inimigo, porque só o demônio, ele é o pai da mentira, ele é o mentiroso. Então ele engana os homens como ele enganou a Eva. Ele engana as pessoas que se deixam enganar. Mas a gente não pode se deixar enganar. Nós temos a verdade, nós estamos estudando aqui na escola a verdade. A verdade é Jesus Cristo. E Jesus chora. E Luísa, quando tenta acalmar e tenta de todas as maneiras, né, se oferecer como vítima, lembrá-lo, né, que ela já é a vítima, mas ela lembrá-lo, né, que ela é vítima e que ela quer padecer tudo para que o homem não sofra tanto, para que o homem não passe por tanta coisa. E Jesus não para de chorar, ela acaba chorando também, né? Porque é uma situação muito difícil, né? Eu também sinto muita tristeza de ver, sim, pessoas muito próximas de mim, muito próximas, que convivem comigo e que não conseguem ver Deus, não conseguem sentir Deus, não conseguem. Por mais que você fala, né, por mais que você tenta explicar, abrir os olhos, a pessoa, ela acha que tudo é, as coisas vão se evoluindo, assim, é o mundo é assim, não tem quem governe, não. Tudo sempre existiu e vai sempre existir, é desse jeito, né? Então, infelizmente, eu digo com muita dor no coração, como a Luísa sentia, com muita dor no coração, que precisa muitas vezes dos castigos. A gente pede para abrandar, a gente pede misericórdia, a gente pede que uma luz venha e abra a inteligência das pessoas, que o Espírito Santo possa entrar, né, uma gotinha do sangue de Jesus que a gente apanha lá no Calvário e coloca na mente, na testa, faz um sinal da cruz com essa gotinha de sangue na testa de cada sobrevivente, de cada ser vivente desse planeta, para que as pessoas consigam ver Deus, sentir Deus e descobrir a verdade que estamos mergulhados em Deus, que não há vida fora de Deus, não há existência, não existe nada fora dele, ele é tudo em todos, sempre, do começo ao fim, ele não tem fim, ele é o início e é o fim, né? E não terá fim. Somos eternos, que fomos criados à imagem e semelhança dele. Então somos eternos como ele é eterno. Somos eternos com ele. Então, gente, vou continuar a ler o pedacinho que falta do final. Depois veio o confessor e, tendo me chamado à obediência, Jesus retirou-se e assim terminou. Na manhã seguinte, continuava a ver Jesus retirado em meu coração e via que as pessoas vinham até dentro do meu coração e o pisavam, o colocavam sobre os pés. Eu fazia quanto mais podia para libertá-lo e Jesus, dirigindo-se a mim, me disse: Vês até onde vai a ingratidão dos homens? Eles mesmos me obrigam a castigá-los, sem que possa fazer de outra maneira. E tu, minha querida, depois de me teres visto sofrer tanto, te sejam mais amadas as cruzes e sinta como deleite as penas. Pois é, aí quando a gente reflete assim, como acontece aqui nesse capítulo, a gente vê que os nossos sofrimentos são poucos, muito poucos. Não podemos revoltar com nada que nos acontece, nada, nada. Tudo que nos acontece ainda é pouco para reparar como é que eu vou dizer, as pessoas da nossa própria casa, da nossa própria família.
Não estou indo muito longe, não. Começar pela nossa família e o mundo inteiro, porque como estamos na divina vontade, reparamos por todos os seres humanos, no passado, presente e futuro. E é uma imensidão, né? A gente até é muito difícil de compreender, mas é assim que acontece. A nossa oração é eterna, porque Deus não tem tempo. O tempo dele é agora, sempre vai ser agora, sabe? Sempre vai ser agora. O tempo dele é o hoje, é o agora. Então é quando nós estamos vivendo. Então temos que oferecer nosso sofrimento para Ele e dizer a Ele que faça-se, fia-te, Senhor, serve-se de mim, né? Faça o que for preciso, use das minhas palavras, dos meus pés, das minhas mãos, use de mim para poder ajudar com que as pessoas consigam compreender o quanto são ignorantes, o quanto são incapazes de compreender a verdade e que a verdade, uma luzinha, possa entrar, né, como diz a música do Roberto Carlos, num fio de luz que entre na telha quebrada, né, e ilumina toda a sala. Então, que o Senhor possa nos ajudar, porque sem a ajuda dele, também nada, não conseguimos nada. Vamos rezar, rezar e não vai acontecer nada. Precisa de ser com ele, precisa de ser nele, precisa de ser na divina vontade, para que as coisas possam acontecer, para que o homem possa amolecer o coração divino de Jesus providenciais, Jesus manso e humilde coração, fazei o coração de toda a humanidade semelhante ao vosso. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina à minha alma, dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, né, todos esses volumes que estamos estudando hoje vai falar muito ao nosso coração sobre o que o Senhor quer de nós, né? Na Luísa, né, no livro do céu, em tudo que ela viveu, a gente traz para a nossa vida, porque esse chamado, a ordem, né, a criatura, a ordem para todos nós. Então, as experiências, tudo que é narrado aqui, tudo partiu de Deus, da vontade dele, para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então, a Luísa começa, né, a falar assim, igual no primeiro aqui, no volume 1. A Luísa começa a falar, né, sobre como que ela estava pensando muito, né, em todas as ofensas que ela causou, como que o pecado é feio, né, como que ele ofende a Jesus, tudo isso, né. Então, ela fala, né, que ela ficou tão espantada que não sabia o que fazer para reparar. E ela falava, fazia algumas mortificações, pedia outras ao confessor, mas poucas eram concedidas a ela, né? Então ela tinha muito medo de voltar a ser quem ela era antes, né? Sem o que ela já tem de Jesus. Então ela não queria nunca, então ela não queria nunca ofender, então ela queria reparar ele o máximo, né? Aí ela dizia, né? Ó Senhor, olha o tempo que eu perdi, né? Eu podia ter te amado lá, talvez desde quando eu nasci, né? Olha o tempo que eu perdi, olha as coisas que eu fiz, né? Aí Jesus fala com ela também, repreendendo ela. Esqueço-me das culpas, esqueço-me das culpas. Porque ele ensina para ela não ficar presa ao passado, que em vez disso, os dois, né? Você pede o perdão e tem que acabar. Porque senão não evolui. Porque se a gente fica só na nossa miséria, Senhor, eu te ofendi, me perdoa, me perdoa, me perdoa todo dia. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Lembrando sempre a mesma situação, não demonstra primeiro uma pessoa que realmente se sente perdoada e que confia no perdão de Deus, porque ela fica lembrando Deus 24 horas. E esse não é o trabalho de Jesus na alma. O arrependimento é o primeiro passo para a ação que Deus quer fazer na alma. Então, se levantar diante da queda e
tomar posse do perdão é o segundo passo. Se a pessoa ficar só no primeiro, pedir, 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 ela não vai agir. E é orar a ação. Então, o Senhor quer a gente pessoas de ação. E pessoas que agem como pessoas que foram realmente tocadas pela misericórdia. E essa misericórdia levantou a pessoa para ela viver no amor. Então, a vida da pessoa tem que ser agora. Eu não te amei antes, pedi perdão, mas agora minha vida vai ser te amar. E esse amar é ação. É que todos os atos da pessoa agora sejam movidos, então, em um único propósito que é amar a Deus. Pronto. Depois, Jesus vem chorar, porque Jesus assim chora muito no coração da Luísa, porque a Luísa é esse instrumento, né, pelas almas, em favor das almas. Ela é um instrumento de Jesus que ele usa da forma que ele deseja, que ele chora, que ele esconde nela, que ele busca um consolo, né? Como que a gente vai consolar Jesus, por exemplo, se a gente viver na culpa, não é? E a Luísa não podia viver do passado, porque Jesus tem um futuro, Jesus tem um presente para trabalhar na vida dela. E esse presente é tornar ela instrumento dele, morada dele. Então Jesus vem até ela, né? Ele faz ela entender a multiplicidade dos pecados que se cometem, o tanto que fere o sagrado coração dele. Ela mesma fala, né, que ela não consegue nem descrever de tão horrível que é. Então ela viu assim coisas terríveis. Certamente ela viu que há de acontecer no futuro, né? E o que já está acontecendo, mas o pior. E ela viu os castigos que o Senhor vai se mover para purificar mesmo a humanidade. Ela ficou assim, assustada, né? Ela implorou muito, rezou muito. Jesus, por favor, Jesus, né? Puna a mim. Só que ela não aguenta, ela não vai, não poderia assumir sobre si tudo o que o Senhor tem que castigar. Entendeu? Porque a humanidade chegou no ápice, gente, no ápice da crueldade mesmo. Então, essa é a única forma para se mover tudo, para que o reino venha mesmo, sabe? Para mudar o mundo totalmente, para lavar o mundo, para vir um reino, para purificar o mundo. Então, aí Jesus a consola ela e fala com ela que, minha querida, né? Depois de me teres visto sofrer tanto, te sejam mais amadas as cruzes e sinta como deleites as penas. Então, esse seu sofrimento agora é o que eu quero de você, Luísa. Você está sofrendo porque está vendo o que eu tenho que fazer, está vendo quanto isso me dói, e tá vendo também que, por mais que você reze nessa intenção, isso eu não posso mudar. Tem que acontecer. Eu posso amenizar muita coisa, mas tem que acontecer. Então, esse é o sofrimento que eu quero de você. Ame sofrer junto comigo. Ame chorar comigo. Ame me deixar chorar em você. Ame isso, né? Porque é o que eu quero. Descansar em você. Então, depois, ela vai ver assim, muita coisa, assim, que né, no volume 4 vai falar coisas que são feitas contra a igreja, até planos assim para matar o Santo Padre e o Papa, planos contra a igreja. Então, o Senhor, ele abre os véus para Luísa mesmo, acerca de tudo de maléfico que acontece, até porque tanto para Luísa ser a vítima que vai sofrer muito para reparar e para que esse sofrimento todo não seja derramado sobre o mundo, mas também para ela conhecer mais ainda Jesus, sabe? O quanto que Jesus sofre, o quanto que a humanidade é pecadora. Porque eu imagino a Luísa, gente, uma menina que não saía muito de casa, eu falo antes mesmo. Alguém que é muito inocente, que não tinha assim não via maldade em ninguém, não sabia que o mundo era tão cruel assim, que as pessoas poderiam fazer coisas absurdas. Tanto que ela se espanta toda vez que Jesus mostra para ela tudo isso. Então eu vejo ela como alguém muito inocente, assim, sabe, nesse sentido, né? Eu acho lindo isso também, muito lindo. Depois, no volume 3 vai falar da obediência ao confessor. Depois de ter passado alguns dias em contenda com Jesus,
porque eu queria ser desatada e ele não queria. Agora se fazia ver que dormia, agora me impunha silêncio. Finalmente, esta manhã, enquanto vi o confessor que me ordenava absolutamente que fizesse desatar por Jesus, que é a crucificação, né? Aí ela vai falar, ô meu amável Jesus, quando o senhor se opõe à obediência, né? O confessor quer que eu sofra as penas da crucificação, né? E tá me dando obediência, Jesus. Tu queres fazer-me violência, tocando-me esse elo que une a divindade e a humanidade, e formou um só elo, que é a obediência? E enquanto isso dizia, assumiu o aspecto de crucificado, e quase forçado pelo poder sacerdotal, ela tive a participação das dores da crucificação. Então, a Luísa sabe, né? Como tocar em Jesus assim, né? O que falar com ele, né? A forma que se deve falar. E quando ele toca, a gente vê quando ela toca nessa questão da obediência, não tem nem muita problema. Porque aí Jesus já escuta e fala, não, beleza, você já falou tudo, né? Você tocou no ponto fundamental. Porque a sua vida, Luiz, é uma vida de obediência, né? E eu não sou contra a obediência. Ao contrário, eu quero que você obedeça. Olha que bonito isso aqui no volume 7. A maior honra que a criatura pode dar a Deus é depender em tudo de sua vontade divina. Que maravilha, né? Minha filha, a maior honra que a criatura pode dar a Deus como Criador é a de depender em tudo de sua vontade divina. E o Criador, vendo que a criatura faz seu dever de criatura para com o Criador, comunica-lhe a graça. Então, a graça só vem quando existe essa comunicação entre nós e Deus. Quando essa graça só vem quando realmente a criatura é totalmente inclinada para Deus, a ponto de dar a sua vontade para Ele, depender somente dEle, querer somente o amor dEle. E o Criador, vendo essa criatura totalmente assim, mergulhada nele, totalmente inclinada para Ele, Ele comunica por meio da graça. Ele derrama as graças, porque aí não, o que corta a graça, muitas das vezes, é quando a gente se aproxima de Deus com segundas intenções. Quando a gente. Ou então a gente desconfia. Quando a gente pede ele, conversa com ele, mas desconfiado, isso aí atrapalha totalmente. Totalmente. Não tem como, não combina. Confiança em Deus e desconfiança, sabe? Com dúvida, essas coisas não entram, não podem entrar. Forma nós, sabe? Pensa em um nó, uma corda cheia de nó. Cada dúvida que entra é um nó. Entendeu? Então, como que vai ter comunicação? Entende? Essa corda, essa corrente que nos liga a Deus. Imagina as interferências. A dúvida é cada interferência que se coloca, cada ruído. Então, você não escuta, não tem uma comunicação. Então, enquanto eu dizia isso, ó, saiu uma luz de Jesus bendito e fazia-me compreender o modo como comunica a graça. Olha para você ver. Olha como que o Senhor comunica a graça para a alma. A alma, por exemplo, ela sente nela um aniquilamento de si mesma, né? Ela tá totalmente no nada. Ela chega no ponto de ser um nada. Então ela vê, realmente eu não sou nada. Sem Deus eu não sou capaz de nada. Sem Deus eu só faço besteira. Então ela vê sua miséria. Mas esse ver sua miséria aqui não é ficar em culpa. Esse ver a miséria aqui é entender o seguinte: olha quem eu fui sem Deus e olha o que eu posso ser se eu decidir de novo ficar sem Ele. Olha para onde que eu vou voltar, para o estado que eu sou capaz de ir sem Ele. A pessoa vendo isso, ela mais fica resignada ainda e vendo a sua incapacidade de fazer alguma coisa por si mesma, porque ela vê que ela é um poço de miséria, ela sozinha, ela vai logo para quem? Para Deus. Ela vê que ela não pode fazer nada de bem por ela mesma. Então ela entra nesse estado e Deus comunica a graça dele, mostrando para ela que ele é o Deus, que ele pode tudo, que ele é a verdade, né? Ele dá a graça dela ver a verdade de quem ela é, para ela ver a graça da verdade que Deus é. E ela vê que Deus é a resposta perfeita para ela. Ela vê que Deus é a porção exata que pode inebriar ela, que pode transformar ela e que pode ser alguém nela. Ela vê assim, eu só posso existir se eu estiver em Deus.
Se eu ficar fora de Deus, eu não existo, eu não posso existir de verdade. Eu só posso arruinar tudo que hoje eu acho que tem, que existe. Então a pessoa vê quem Deus é e quem é e fala: não, eu preciso de Deus. Então a pessoa corre para Deus. Então a alma descobre essa verdade, né? E então ela vê quem Deus é por natureza, né? Perfeito, todo amor, verdade, bondade, paciência, perdão, tudo, tudo de bom que você possa imaginar, né? Então ela fala assim: não, realmente, né? É real isso, isso é verdade, né? E esse amor quer vir até mim, eu quero esse amor. Então a alma sente um desapego das coisas da terra. Peraí, opa, se Deus é tudo isso e eu sou isso, e se eu viver aqui do jeito que eu tô vivendo, eu vou continuar sendo esse poço de miséria, mas se eu viver do jeito dele, lá com ele, eu vou reinar sobre todas as misérias, não vai ter mais miséria, não vai ter pecado, não vai ter nada disso. Opa, eu quero isso. Só que aí quando eu falo com ele, como eu faço para mim viver nessa sua graça, meu Deus? Como eu faço para mim não viver mais por mim mesmo? Aí ele fala: renuncia tudo. Renuncia o mundo, renuncia as coisas da terra e renuncia a si mesmo e me segue. Ou seja, deixa a sua vontade. Vem me seguir. Entendeu? Então a pessoa se desapega, ela dá o Fiat dela, se desapega e vai até ele. Porque ela vê que realmente não é verdade. Agora eu entendi por que, que eu era uma pessoa instável, instabilidade, por que, que eu era toda podridão, por que, que eu ficava sempre aborrecida com tudo, Senhor? Porque eu vivia do meu própria vontade, eu era pegada a tudo, a todos. Ah, não, eu não quero mais isso. Aí a pessoa vai. Então, olha para você ver a graça. Olha a comunicação acontecendo. Então, a alma nesse estado comunica sua graça e a graça do verdadeiro amor e do amor eterno, que é Deus. Ó, isso tudo passa aí, ó. Isso que você tinha aí, isso vai passar. Isso não pode preencher você. Você está sempre triste porque você acha que está esperando o amor vindo dessas coisas. Não tem amor aí. Aí a pessoa vendo essa comunicação, ela corre para Deus. Aí Deus comunica, mostra, aí Deus vai começar a mostrar as verdades dele para ela, porque só podia contar quando ela estivesse nele, desapegada da terra, porque é tesouro. Tesouro tem que ser entregue para uma alma vazia de outras coisas. Aí Deus vai comunicar a beleza. Olha como eu planejei você desde o princípio. Olha como eu quis você. Eu não quis você para ficar aí. Agora você vai voltar para mim e eu vou te transformar naquilo que eu sempre quis. Aí Deus comunica sua beleza. A alma fica louca de amor, né? A alma fica cheia de amor, fica cheia de amor. E então, né? Aqui, olha que lindo isso, olha isso. Aquilo que Deus é por natureza, de beleza, né? Tudo que Ele é por natureza, amor, beleza eterna, a alma se torna por graça. Então, o Senhor revela a graça. Olha só, você pode ser como eu, pela minha graça. Porque eu vou ser tudo em você. Porque eu vou te tornar isso. Eu vou te tornar o que eu sou por natureza. A minha cópia é perfeita, você vai ser minha cópia perfeita por causa da minha graça. E assim você vai receber todas as virtudes necessárias para selar você nessa corrente de amor. Então, é perfeito. E aí você pode imaginar muitas outras coisas, porque aqui ela mesmo fala: se eu quisesse dizer tudo, seria muito longo, não é? Aí ela fala o seguinte: eu vou acrescentar uma coisa para que você entenda, que a graça previne a alma, a excita, mas só se comunica e entra a tomar posse quando a alma mastiga essas verdades e como alimenta as engole. Porque tem gente que mastiga e cospe fora. Você acredita? Mas tem. E a gente tem que tomar cuidado para não fazer isso. É para mastigar com gosto, degustar e engolir com vontade, querendo viver aquilo, querendo sim, seu corpo todo se nutra dessa verdade. Mastigar com gosto essa verdade do Senhor. Então, a graça ela é paciente.
A graça, ela cada dia comunica algo de Deus. Deus cada dia se revela, abre um véu para a alma. Porque a alma precisa mastigar essas verdades. Não é algo assim que se entrega tudo largado de qualquer jeito. A pessoa não é nem assimila o que ela está ali bebendo. Imagina só, um dia você acabou de receber uma revelação gigante sobre a humildade. Aí Deus te comunica a humildade. Aí depois te comunica isso, aquilo, um atrás do outro. Nós não temos a capacidade de entender tudo de uma vez. E Deus, ele trabalha direito, né? Ele trabalha, tudo que ele faz é bem feito. Então ele vai fazendo aos poucos. Ele vai comunicando aos poucos com a gente. Tudo, aos poucos. Para que a gente tenha mastigar, para que a gente possa degustar. E quando ele vê que a gente já mastigou bem, engoliu e nutriu daquele alimento, ele vai e manda outro. Entendeu? Aí aquilo do nada, que o volume 5 segue falando a mesma coisa. Ó, enquanto ser nada pode ser tudo estando com Jesus. É aquilo de chegar a ser nada. E quando você chega a nada, não fica só no nada. Aí você começa a ser tudo, porque aí Jesus te preenche, que é a comunicação da graça, que vai te pegar e vai te encher. Aí você vai mastigando cada verdade se enchendo de Deus, porque você já abandonou as falsas verdades do mundo. Então você está apto para mastigar a verdade, a comer o alimento verdadeiro, que é divino. Olha só, a Luísa, né? Olha que bonito. Ah, eu acho lindo o jeito que a Luísa fala com Jesus, a ousadia, a coragem dela, né? Então a Luísa estava passando dias amargos, né? Aí é, Aí Jesus veio se divertir familiarmente com ela, tudo que eu acreditava que devia possuí-lo sempre, mas quando estava no melhor, como um relâmpago, desapareceu. Quem pode dizer a minha pena, sentia-me enlouquecer, muito mais que estava quase segura de que não o perderia mais. Agora, enquanto me consumia em penas, como o relâmpago voltou e com uma voz sonora e séria me disse: Quem és tu que pretendes ter-me sempre contigo? Jesus falando, né? Né? Quem é você, né? Para querer me ter assim o tempo todo com você? Aí ela vai e fala. Eu, louca como estava, toda atrevida, ela fala: Estando contigo, eu sou tudo. Então, é, eu quero ter o seu todo comigo porque só o Senhor pode me preencher. Essa fome que eu sinto na minha alma, só o Senhor pode preencher. Eu preciso de ti, Senhor. Contigo eu posso tudo, Senhor. Eu preciso do Senhor comigo. Entendeu? Sinto que não sou outra coisa que uma vontade saída do seio do meu Criador. Então, se o Senhor for embora, Senhor, se o Senhor for embora, Senhor, eu me esvaziei de mim. Eu me tornei um nada, eu desapareci, entendeu? Então, eu só existo se o Senhor estiver comigo. Eu não existo só por conta própria mais. Olha que lindo. E ela tem as palavras certas, né? Aqui ela vai falar perfeitamente com ele. E Jesus gostou, né? Jesus gostou. Aí ele continua. Mas quem és tu? Fala assim, eu não sou outra coisa senão uma gota de água, né? E essa gota de água, enquanto se encontra no teu mar, lhe parece ser todo o mar. E se do mar não sair, se mantém limpa e clara, de modo a poder estar diante das outras águas. Mas se sair do mar, se enlameará, e pela sua pequenez se desvanecerá. Então, sem o Senhor, essa gota fica suja. Com o Senhor, essa gota é limpa. Eu preciso do Senhor, entendeu? Eu preciso formar esse mar contigo. Essa gotinha em ti vira mar, ou seja, eu desapareço dentro do Senhor ao ponto de ser parte do Senhor. Então é quando você fala assim, eu sou sua parte, eu sou o Senhor agora. Como o Senhor vai me deixar se eu sou o Senhor? O Senhor vai negar o Senhor mesmo? Entendeu? Que como se eu falasse assim, é muito lindo. Eu acho muito bonito. Aí é que continua falando isso, né? Enquanto ser nada, pode ser tudo.
E a gente estava falando da graça, no 9 está falando assim, ó, o sol é símbolo da graça. Então, olha só, minha filha, o sol é como um símbolo da graça. Essa graça que a gente está falando que Deus comunica a alma pela graça, né? Essa graça é o sol, gente. O qual onde encontra vazio, que é aquilo da alma se esvaziar e a graça poder se comunicar para ela. Então, o sol pode iluminar o vazio, né? Ainda que fosse uma caverna, um subterrâneo, uma fissura, um buraco, desde que estejam vazios e haja alguma pequena abertura para entrar. Então, o vazio da alma é o fiat, a abertura. Faça-se a tua vontade, Senhor. Eu renuncio à minha vontade humana. Opa, eu me desapego de tudo. Forma o vazio. Eu me desapego da terra, eu me desapego das pessoas, eu me desapego dos meus planos, de tudo que eu construí para mim. Para mim, eu me desapego. E então a luz pode iluminar aquele lugar, porque não tem mais coisas lá atrapalhando, impedindo. Aí é a graça de Deus. Olha só, através dessa pequena abertura entra e tudo enche de luz. Com isto não diminui sua luz nos outros espaços onde está. E se a luz não ilumina mais, não é que lhe falte a luz, senão que lhe falte o terreno para poder difundir demais sua luz. Então, às vezes você fala o Fiat agora, e fala, seja feita a tua vontade, eu te dou a minha vontade humana. A luz entra, aonde você abriu ali, ela vai entrar. Mas ela não vai ainda difundir totalmente ao ponto de transbordar em todas as extremidades, entendeu? Para isso, depende de outra coisa, depende porque a luz te ilumina, a graça te comunica a verdade do seu nada e vai te comunicando também aquilo que ainda é amor próprio, aquilo que ainda está ali atrapalhando, né? Aí o Senhor fala, eu quero avançar em você, mas você precisa passar por uma purificação. Aí vem os testes, né? E à medida que a gente vence, que a gente desapega, a luz começa a continuar tomando mais espaço, mais espaço, mais espaço, mais espaço, até preencher tudo. Aí fala assim, minha graça, mais que o sol, envolve todas as criaturas com a sua influência benéfica, né? Faz bem, cura, mas não entra senão nos corações vazios. E por quanto vazio encontra, tanto luz faz penetrar dentro dos corações. Então, às vezes a gente se pergunta assim, Senhor, eu não entendo certas situações, eu sinto assim que falta iluminação. Às vezes é porque está tendo algum amor próprio ali, entendeu? Para vir essa iluminação, é necessário desapego. Alguma coisa ali a gente tem que morrer para a gente ainda, porque senão a gente não, o nosso entendimento não se abre. Eu falo por mim mesmo. Em situações que talvez assim eu não saiba lidar, não é porque falta a graça de Deus. O sol tá brilhando, entendeu? O Senhor tá fazendo de tudo para me iluminar por completo, me tomar por completo, formar esse vazio. Mas às vezes ainda tem alguma coisa ali. Algum, que às vezes é coisa pequena e a gente não vê por ser pequeno, mas que faz toda a diferença, atrapalha. Não é de Deus. Seja você ter reservas, ó, isso eu não faço de jeito nenhum, se eu pedir. Como eu tive a reserva em relação ao trabalho, né? E o Senhor me colocou na situação que eu estava querendo evitar, para me curar, para tirar esse empecilho e jogar mais luzes. E quantas luzes ele já fez, quanta coisa ele já fez. Hoje eu estou conseguindo me comunicar até melhor com ele depois disso. Mas ainda tem outras coisas, situações na minha casa. Mas ele quer fazer coisas ali, ele tem que purificar, tá purificando. E não depende de mim também, depende dele, entendeu? A luz, né, de iluminar aquela situação, de me fazer ver aquela situação e me dar a capacidade de resolver aquela situação, tudo depende dele também. E não é porque ele parou de fazer as coisas, sabe? É porque ele trabalha no tempo dele. Então tem coisa também que é no tempo dele dentro de nós. Então não adianta você já querer ser um sol totalmente, de um dia para o outro. Ah, eu já quero estar no sol. Ah, eu quero estar lá no quarto grau lá,
Não. Tem que gostar até mesmo do processo, sabe? É tão gostoso você ver Jesus trabalhando dentro de você. Imagina se tudo acontecesse sem você ver. Que graça que tem, que colaboração que tem. Precisa de você dando seu Fiat ali o tempo todo, entendendo o que Jesus está fazendo, entendendo o que ele está fazendo, mastigando mesmo, porque a graça é para ser mastigada, é para ser experimentada a cada fase. Então, como é gostoso quando você é corrigido, por exemplo, como que é bom. Não se pode querer passar dessa fase. Ah, eu não quero ser corrigido. Senhor, me muda de uma vez para mim não ter que ser corrigida. Não. Não, o nosso mal tem que vir à tona, quando a luz ilumina, o feio tem que vir à tona para nossa cura, para o nosso coração mudar de verdade. Então, como é bom passar por esse processo e, e não seria vontade de Deus se fosse diferente. Deus não faz desse jeito, entendeu? A gente tem que ter consciência, tudo que a gente faz, a gente tem que estar com consciência plena do que Deus está fazendo, entende? Nós não somos um robô. Deus não está transformando ninguém aqui em um robô que só aperta o botão lá e a pessoa faz as coisas. Não, nada a ver, entendeu? Nós somos moradas dele, moradas ativas, vivas. Não é morada morta, não, é viva. Então, tudo que acontece a gente está vendo, ele usa os nossos sentidos, a nossa inteligência, memória e vontade. Então, aqui, ó, a gente também aceitar esse tempo do Senhor, a gente tem que ser amor. De tudo, fazer por amor. Ontem o Senhor falava isso o tempo todo comigo no meu coração. Faça tudo para mim. Ame seu esposo. Ame eu no seu esposo. E falava assim para mim: faça por mim. Agora você vai fazer tudo por mim. Por mim só. Só vai esperar de mim. Ele falava isso. Olha só, tudo na alma deve ser amor. Senhor, ontem confessei-me. Se tivesse morrido, sendo que a confissão perdoa as culpas, temerias levado diretamente ao paraíso? E ele, minha filha, é verdade que a confissão perdoa as culpas, mas a coisa mais segura e certa para sentar do purgatório é o amor. Assim que na alma o amor deve ser a paixão predominante. Amor e pensamento, a palavra, os movimentos, tudo deve ser envolvido por esse amor. E assim o amor incriado, encontrando todo o amor, absorve em si o amor criado. Olha isso, o amor incriado, encontrando todo o amor, absorve em si o amor criado. Ou seja, o nosso amor, ele é absorvido no amor de Deus. Então, um ato que você faz aqui, mas com puro amor, esse amor na hora é absorvido dentro do amor de Deus, se torna o próprio amor de Deus. Então, se eu amar o meu esposo como amor divino, né, dar o meu amor e colocar ele em Deus, ele é amor divino. Tudo que é direcionado em Deus, por isso que tem que ser só por Deus. Esse amor só tem que ser, ele tem que ser absorvido em Deus, enxertado em Deus, entendeu? Porque se ele é para se ter alguma coisa humana, se está na visão baixa, porque a visão de Deus é a visão elevada. Se está na visão baixa, esse amor não pode ter esse fim de se tornar um amor incriado. Não pode ter esse fim de ser um amor divino, porque o amor divino ele é elevado. Ele é elevado. Então, tudo que a gente faz precisa ser elevado, por mais simples que seja o que a gente faça. A gente tem que entender o seguinte, que em Deus não é simples e pequeno. É pequeno porque às vezes a gente é pequeno e a gente sempre fica nessa nossa pequenez. Sim, é verdade. Tá. Mas se você fez por Deus, não é pequeno, é divino. E a gente não precisa ter medo de assumir isso. De falar assim, nossa, eu amei com o amor de Deus, porque eu fiz por Ele. Não é errado. Não é errado. Então, a penitência, a mortificação, a oração, se ela é feita com o único fim, propósito, com a intenção pura de amar a Deus, você está fazendo isso tudo
de forma divina. Você está rezando de forma divina. Você está cuidando da sua casa de forma divina. Aí que está a diferença dos nossos atos. Mas quem viver só na culpa também não chega nesse ponto aqui, ó. Tá? Porque a pessoa fica só na culpa e não ama. Ficar só perdão, 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 perdão. Eu sou pecador mesmo, eu reconheço, eu sou pecador. Ó, feliz culpa que merece tanto amor, ó, não sei o quê. Tanta coisa assim que a gente ouve, né? Se a gente ficar só nisso, não tem ação. Amor. Eu não amei antes, seu, mas agora eu vou amar. Eu vou amar porque eu sou boazinha? Não, eu vou amar porque a graça de Deus que está em mim vai me levar a amar. Porque aquilo que vem de Deus não pode, Deus agindo em mim não pode fazer nada diferente de amar. E se eu confio que Deus está em mim, age em mim, eu sei que eu posso amar. Eu posso amar porque Deus ama em mim. Porque coisas boas, Deus dentro de mim só pode fazer coisa boa. Então ele só pode amar. Então, se eu confio que aquela ação que eu fiz é Deus mesmo que se moveu em mim, eu sei que aquilo é amor, então não preciso duvidar de que aquilo foi amor. Ah, mas eu precisei corrigir aquela pessoa. É, mas eu fiz aquilo ali por amor a Deus. Então, quem moveu em mim foi Deus. Deus fez daquele jeito e falou daquele jeito. E tudo é amor. E tudo se transforma em amor. E os frutos vêm, porque amor dado por amor e feito no amor são frutos de amor. E as pessoas mudam porque o amor só traz o melhor. O amor só faz o melhor. Só o melhor. Para mim e para o outro. Quando eu cobro amor para mim, de alguém, quando eu cobro amor pensando em mim, aquela pessoa vai continuar na imperfeição. Mas quando eu me movo com o amor divino até aquela pessoa vai mudar. Não porque não é no meu tempo, do meu jeito. Mas não tem como você tocar com amor divino em alguém e essa pessoa ser a mesma. Agora, com amor próprio, com o nosso amor próprio, a gente até estraga mais ainda o outro. Mas com amor divino, essa verdade que eu estou meditando aqui é Jesus falando isso comigo. Ruth, ame com amor divino. O seu amor é muito baixo, eu não quero mais assim. Esse amor seu, coloca dentro de mim. Deixa eu amar em você agora. Tudo que você fazer, faça com o meu amor. Por quê? Porque eu sou zeloso, e que Jesus é zeloso de que ninguém dê alívio à alma. Então, Ruth, não fique procurando amar para ter alguma coisa, porque ninguém pode te preencher. Ame sem esperar nada em troca. Faça penitência esperando. Confesse, mas não fique esperando coisas em troca. Eu quero mérito, eu quero mérito, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Ó, Jesus é zeloso de que ninguém dê alívio à alma. Entendeu? Não é você, nem é você que vai se dar nenhum alívio. De nada. Sou eu. Então, quando a gente age no amor, a gente também entende que só o amor pode nos preencher. Só o amor pode nos aliviar. E o quanto o Senhor tem me ensinado isso nessa semana? O quanto coisas Ele tá me ensinando a esperar só dele. Minha vida, meu bem, meu tudo. Se vê que só você é tudo para mim, não encontrei jamais em nenhuma criatura, por quão boa e santa que seja, uma palavra, um consolo, um epílogo, a mim, a minha mais mínima dúvida. Ou seja, ninguém pode confortar ela a não ser Jesus. A não ser Jesus. E assim também é com a gente. Para chegar nesse ponto aí, é tudo pela graça de Deus. E é tudo também à medida que Deus quiser que a gente chegue. E trabalha em cada um de um jeito. E aí isso é muito lindo. Não tem nada de errado nisso. Que a gente tem que ficar aí atento. Entendeu? A gente olha assim para nossos irmãos que estão à frente e fica feliz por ver, olha, isso é verdade. Ele chegou lá e vai chegar meu tempo também. Vai chegar meu tempo. E eu vou curtindo Jesus todos os dias, aquilo que está me ensinando. Que o melhor é isso, gente, você curtir cada dia. Nossa, isso é gostoso demais. Isso é bom demais. Sabe? Não importa o que a gente passa, sofrimento que for. Nossa, gente, como o Senhor está me ensinando sobre isso hoje? Como que é bom aprender. Amém?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui ó, no final, ó. Então nos entendemos, não é verdade? Fique calmo e não tenha medo de nada. Para mim, isso aqui, para você. Fique calmo, não tenha medo. Não tenha medo. Amém? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina em minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de teus olhos maternais. 14 de julho de 1907. Tudo na alma deve ser amor. Continuando o meu estado habitual, por pouco tempo veio o bendito Jesus, e eu sem pensar perguntei: Senhor, ontem confessei-me. Se tivesse morrido, sendo que a confissão perdoa as culpas, ter-me-ias levado diretamente ao paraíso? E ele: Minha filha, é verdade que a confissão perdoa as culpas, mas a coisa mais segura e certa para isentar o purgatório é o amor. Assim que a alma, o amor deve ser a paixão predominante. Amor e pensamento, a palavra, os movimentos, tudo deve ser envolvido por este amor. E assim o amor incriado encontra todo amor, absorve em si o amor criado. De fato, que outra coisa faz o purgatório senão preencher os vazios de amor que há a alma, e quando enche esse vazio, a manda ao céu. Se não há estes vazios, não é coisa que pertença ao purgatório. Então, lendo esse trecho, eu entendi, a Luísa fez a pergunta, né? Bom, fui ontem lá me confessar, então hoje eu vou morrer e vou para o céu, né? Já posso, porque eu confessei, perdoou todas as culpas, mas o que eu entendi que Jesus estava falando? Que, por exemplo, às vezes eu estou perdoada das culpas, é claro, o sacramento da confissão, você está perdoada, mas isso não te liberta de passar pelo purgatório. Por que não liberta? Porque você não encheu, você está perdoada, mas você tem que estar repleta do amor. Às vezes você chega lá, você se afastou tanto tempo de Deus, que é dentro da tua casa, que é dentro da sua alma, está muito vazio, né? Não foi preenchido durante a vida. A gente vai aprendendo a amar as coisas, o amor. Então, o amor que é criado, que é o meu amor, por exemplo, na divina vontade, o meu amor criado, eu uno com o amor incriado que é de Jesus. Então, eu passo a amar as coisas com o amor de Jesus. E o amor de Jesus, ele vai preenchendo a alma, a casa. É um amor ordenado. Então, por exemplo, se a gente conseguir a consumação plena na divina vontade, você está plena de amor. Então, por isso que a gente fala que não vai pelo purgatório, porque você ama. Você ama do amor de Deus. O amor de Deus é aquele amor que é da ordem, né? Um amor da ordem. Então, às vezes a gente até é incompreendida, né? De chamar a atenção de alguém e tal, mas você está chamando por amor, por puro amor, né? Ou, assim, eu penso assim em mim, por exemplo, eu zelo muito as coisas de Deus, assim, uma planta, um animal, ter esse olhar das criaturas, né? Essa coisa de Deus, você vai cuidando, vai enchendo, vai zelando. E às vezes durante a tua vida você não prestou nada atenção disso, às vezes você não cuidou direito de um filho, você não fez o pouquinho, né, que era a tua passagem nessa terra. Então você vai ter que passar pelo purgatório para se encher do amor de Deus, né, para encher a sua alma. Você está perdoado, mas você vai ter que ficar lá até a sua alma se encher, ficar repleta de Deus, né? Se você entrar nesse amor incriado. É, a gente vê assim um purgatório e geralmente o que eu já vi é que as almas elas têm a ânsia delas, a purgação é porque elas não estão em Deus, elas já conhecem, vê Deus e não estão a Deus, então elas querem chegar a Deus, porque enxerga esse amor, né? Elas entram, igual a Luísa, quando ela entrava em Deus, que Jesus tirava ela aqui da terra, ela não queria mais voltar para a terra, né? Ela não queria de jeito nenhum voltar, entrar dentro de Deus, entrar dentro daquele amor incriado, ordem.
A gente ainda não tem essa noção, né, do nosso... para nós a gente sente essa ânsia, né? Uma ânsia de chegar nesse amor, nessa ordem. E a gente vai se enchendo de Deus aqui na Terra. É isso que acontece assim comigo no dia a dia. Eu tenho uma ânsia muito grande. Às vezes eu fico pensando assim, igual chega a ser até um purgatório aqui na Terra, porque a gente querer tá fundida nesse amor de Deus, tá dentro dessa ordem de Deus e tá aqui, e estando aqui na Terra, tendo que passar pelas cruzes da Terra e passar essas cruzes enchendo de amor também, porque Jesus precisa da gente. Eu estava vendo os outros trechos aí para cima que eu li ontem, né? Um trecho que Jesus chora dentro da gente. Então a gente está aqui para isso, para ser esse filho mesmo que deixa Jesus chorar quando ele precisa, Jesus se alegrar quando ele precisa, né? Por mais ansiedade que a gente tem de ir para o céu, mas ele precisa da gente aqui. E se ele não tem? Se ele não tem ninguém? Então, é ter essa intenção reta, né? Sobre os pecados, mesmo que tem outro trecho que estava falando sobre os pecados. A intenção do filho da divina vontade é nunca pecar. Ele faz, eu já fiz essa confissão, igual a gente fala, confissão da vida. Aí, antes de conhecer a divina vontade, eu ficava assim um pouco pensando, ai Senhor, será que eu confessei direito? Porque eu não quero mais fazer aquele pecado, mas será? Será que o Senhor quer que eu vou lá confessar de novo e tal? Daí depois que eu li esse trecho, isso passou, sabe? E hoje, quando eu percebo que eu faço algo que talvez não sei se não tenha agradado, se desagradou, o filho da divina vontade, ele conversa o dia inteirinho com Jesus, ele já pede perdão ali na hora. Ou às vezes Jesus lembra você que aquela atitude assim, olha, é mais ou menos assim, filha, isso aqui não foi legal, tá? Da próxima vez, ele já faz você se humilhar, sabe? Então você faz essa confissão diária. E eu vou até no padre, tudo normal, mas eu vou com muita alegria. Eu vou com muita alegria, que é o sacramento que Jesus deixou. Então eu vou com muito amor. Vou com muito amor, falando assim, ai, que benção que o Senhor deixou um padre para me dar essa benção. Mas a gente confia tanto na misericórdia, eu vou mesmo assim, já na confiança que eu já estou perdoada, sabe? Eu vou para receber esse sacramento lindo, maravilhoso que Jesus deixou. Então, para mim é uma alegria todo dia você poder revisar o teu dia, poder passar o seu dia, poder conversar o tempo inteiro, Jesus mostrar para você, né, se errou, se você, o que você tem que fazer para você mudar, né? Então, a vida na divina vontade é isso. Diante Fiat. desta meditação, né, eu fiquei aqui pensando como que nós às vezes, nós não, né, posso dizer, tirar por mim, mas eu tenho minha mãe viva, né, e então esse ano ela passou por duas percas, assim, né, para ela que ainda está ainda em fase de luto, né, ela perdeu o meu irmão, né, que é o filho dela, novo, né, jovem, que era saudável, né, cuidava dela, era um filho que amava, né, cuidar dela. Quando já tinha algum problema, ele morava em Manaus, então ele já levava ela para lá e cuidava dela, né. Então, e ele faleceu. E ela parecia ser muito forte no início, mas depois ela veio e perdeu a vista, porque já tinha sido deslocada a retina dela, e já tinha, há 2 anos atrás, ele mesmo tinha levado ela para Manaus, tinha feito a cirurgia, estava lá com ele e fez a cirurgia. Então, só que agora, quando ele faleceu, não demorou 2 meses de falecimento, acho que 1 mês e pouco, ela perdeu de novo a visão, né? Deslocou a retina. Então, ela ficou numa fragilidade muito grande. E como eu moro aqui um pouco, 20 quilômetros distante dela, e só fico os meus irmãos homens que moram lá com ela, né? E ela mesmo assim, ela estava estudando para fazer o tratado, estudando o tratado para poder fazer a consagração agora nesse final de mês, né? Ontem. E ela continuou estudando assim mesmo, dificuldade, né? Ela continuou, mas estava muito triste, minha mãe.
Aí ela veio para cá. Falei, mãe, vem para cá para poder a senhora terminar de se organizar, confessar, para poder a senhora ir para a missa e fazer a consagração. Aí ela veio, ficou aqui o final de semana comigo, veio na sexta-feira, ficou aqui comigo assim, e eu fui observando, mãe, aquela mulher que era tão forte assim, que às vezes eu até era meio que dura com ela, né? Porque eu via que mãe era dura também. E eu, com teimosia, rebeldia, às vezes também. Só que aí eu via minha mãe num lado da fragilidade tão grande da minha mãe. E eu fiquei assim, eu via que ela tá tão sensível, por tudo chorando, que eu fiquei, meu Deus, como a minha mãe precisa de ser amada. Meu Deus, como ela está se sentindo que assim parece que Deus foi tirando as escamas dos meus olhos assim, e eu pude ver para mim assim o quanto que eu temos que amar a minha mãe, o quanto que ela está precisando. E aí ela ficou aqui comigo esse final de semana, e eu fui escutando ela e falando, meu Deus, como eu tenho que fazer para poder ajudar a minha mãe, né? E Deus me deu assim um amor pela minha mãe assim diferente da, né? Diferente, maior assim, sabe? Eu sentia assim que eu tinha um amor tão grande por ela. Eu olhava para ela assim, parecia que mãe estava tão frágil assim. E eu, meu Deus, eu tenho que fazer tudo para agradar a minha mãe. Eu tenho que fazer tudo para poder cuidar dela, para ela se sentir bem, se sentir feliz. E aí eu fiquei com ela aqui, e ela dormiu comigo, e eu tentando o máximo assim para poder ser agradável a ela, né? E aí foi um final de semana assim tão feliz para mim, assim, esses 3 dias que ela passou comigo, que eu estava falando com minhas colegas hoje de trabalho, nossa, esse final de semana eu fiquei muito feliz, muito perto da minha mãe. Eu não, nenhum momento eu me estressei por nada, nenhum momento alguém viu no meu olhar um gesto de quem não estava feliz, nem quem estava irritada por alguma coisa. Foi assim tão gratificante eu poder dar esse amor para ela assim, que eu não tinha ainda dado para ela esse amor. Nossa, aí hoje ela foi embora, mas eu percebi, até levei ela na psicóloga também hoje, onde eu trabalho, né? E conversei muito, falei da divina vontade para ela e assisti os vídeos, a live, né, de sexta-feira com ela. Falei, mostrei um pouco da palestra, né, que do congresso, né, que eu gravei. Ela ouviu e ela ficou tão feliz, né? Ajudou. Olha, mãe, essa meditação aqui, eu passei para ela e falei da divina vontade para ela, e ela ficou tão feliz assim que parecia que ela até esqueceu os problemas dela de lá, e hoje ela foi assim uma outra pessoa para casa, e toda mais animada, mais assim, mais forte, né? Mais parecida com o que ela era antes, né? Fortalecida. E eu só dou graças a Deus assim pela divina vontade, que com certeza foi a divina vontade que fez em mim, né? Que eu pudesse amar mais a minha mãe, que eu pudesse, que eu possa me doar mais para ela, quanto que ela está precisando agora, né? Porque a gente se arrepende daquilo que a gente faz, né? Quantas vezes né, já me arrependi, já me confessei, pecados pelas vezes que eu mesma já respondi minha mãe, né? E agora Deus dando a graça de eu reparar, né? Amar ela mais, né? Mais do que eu já amei, já amava, mas era um amor assim, mais escondido, né? Mais para poder eu ser mais dócil, né? A este amor de filha. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Abençoa minha mãe para que as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, nesse trecho, a gente observa que Jesus, ele chama a Luísa para que ela se ofereça como vítima pela igreja. Ele mostra que a igreja está sendo sustentada por colunas que são os próprios que deveriam estar sustentando a coluna, estão doentes, estão debilitados, né? Estão enfraquecidos, está podre, né? Que são
os que deveriam fazer andar, né? Os que deveriam passar a, esse amor pela igreja, está assim enfraquecida. Então, devido toda essa situação, ocasiona as quedas de muitos fiéis, né? A destruição da igreja. Então, Jesus ele pede para que ela se ofereça pela igreja como vítima. E a Luísa, no início, ela sente medo, né? Mas aí ela diz seu Fiat, né? Porque era muito amor. Então, ela já tinha dito o Fiat dela, ela continuava se oferecendo. Mas ela achava que ela se oferecendo como vítima, ela ia ser consumida, que o sonho de Luísa todinho era de ir para o céu e viver no céu, né? E ela, mas mesmo assim, com tanto amor que ela se oferecia, mas ela não era consumida, ela continuava aqui na terra. Mas ela via que tinha frutos, né? Todo aquele sacrifício que ela fazia era de proveito, né? Então Jesus também ele pega nossas orações, todo o sacrifício que fazemos pela igreja, tudo que nós nos entregamos pela igreja, também é aceito, né? Porque ele espera de nós, hoje, os filhos da divina vontade, essa nossa doação, né, de amor pela igreja, por toda a humanidade, mas também incluindo nossos padres, né, a, aos cleros, né, nossos bispos e cardeais, toda a igreja, é nosso dever, né, se colocar em oração, intercessão, para que essa nossa igreja ela possa ser firmada, né, no próprio Jesus. Amém, Fiat.